Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te as minhas últimas leituras. Ora, antes de começar então a falar aqui das minhas leituras, peço-te, subscreve o canal se não fores subscrito, partilha, comenta, dá like, não custa nada, só carregar no botão e segue também os links do canal, fazer as tuas compras, eu deixo aqui na descrição que assim ajudas o canal a crescer cada vez mais. Eu vou fazer como costume, tenho aqui o meu tablet com as minhas cábulas, eu utilizo sempre o Goodreads para ir mais ou menos aqui gerindo as minhas leituras e aproveito também para pôr aqui algumas notas e assim fica também mais fácil para eu me orientar aqui e não me perder demasiado, mesmo assim acontece, por isso, assim, mas assim acontece um bocadinho menos, por assim dizer. Vamos então começar com Conan the Barbarian by Kurt Busiek, o Ônibus que saiu com aquela fase que era da Dark Horse, que entretanto agora foi para a Marvel, e então a Marvel aproveitou e lançou então este Ônibus só com Kurt Busiek e juntou tudo. Esta história, além de ter o Kurt Busiek, tem depois também o traço de Cary Nord. Eu aqui começo logo com uma apreciação, não sou fã. Não sou fã, é um traço que não tem, que não é delineado, cria menor contraste, é uma arte, e dentro da arte que se propõe, fantástico, maravilhoso, só não sou fã, também não arranhou ao mundo. De resto, estas histórias, elas estão, naturalmente, elas são, e no Conan acontece sempre isso desde os primórdios, as histórias não são propriamente cronológicas, só que eu aqui tive um problema que, além de não ser cronológicos, mas eles aqui são colocados, orientados neste Ônibus de forma cronológica, o que é curioso, quando saiu na Dark Horse não era cronológico, eles aqui orientaram, ou seja, ele tem aqui o Conan the Legend 0 e depois tem Conan de 1 a 28, 32, 39, 45, 46, mas isto não está tipo de 1 a 28, não, está, por exemplo, começa no 7, depois passa para o 10, depois passa para o 8. O que é que se propõe aqui este Conan do Kurt Busiek? Basicamente é um soberano que está a descobrir a personagem, faz umas descobertas e encontra uma estátua do Conan e começa então a ouvir através do seu vizir, acho que não sei se chamava vizir naquela altura, mas era aquele sacerdote, normalmente eles eram depois assessorados por um mágico que está ao lado dele, que lhe começa então a falar do Conan, lhe a contar as histórias, um bocadinho a contragosto, mas depois eles também vão encontrando alguns documentos em que vem a falar sobre as grandes aventuras do Conan, e é assim que se introduz então o Conan de Kurt Busiek. E pronto, ele começa-lhe a contar os contos, e os contos são contados assim, de forma aleatória, mas que aqui estão contados então de forma, orientado, o que é interessante, de forma cronológica. As histórias são interessantes, mas eu sou sincero, eu já li o Savage Sword, li agora este do Kurt Busiek, eu não sou fã do Conan. Acho que já posso dizer isso. Não sou fã do Conan, é um personagem interessante, mas que para mim falta-lhe profundidade, o que não faz mal nenhum de não ter profundidade, mas para mim não sou, também não sinto, lá está, não foi uma leitura que eu tive quando era na minha pré-adolescência, na minha infância, não li, como tal também não tenho o efeito nostálgico, tudo isso junto não me prende. Estas histórias são um bocadinho mais, se calhar, tentam dar um bocadinho mais de profundidade ao personagem, mas ele continua a ser um personagem que, para mim, investe, tem um determinado propósito, há um determinado vilão, ele investe normalmente sempre a sua força, porque ele não é um personagem de grande inteligência, também não existe grandes nuances nas histórias, são muito o vilão do momento, o vilão da semana, e pronto, é mais a questão da ambientação que vai variando. Tem uma outra história, como em tudo na vida, tem uma outra história muito interessante. Há um arco que é muito interessante, que ele é encontrado, ele vai dar então uma cidade quase perfeita, em que os próprios seres que lá habitam evoluíram de tal maneira que são têm até capacidades extras, mas que a determinado momento, quase que como manutenção desse estado de espírito e desse lar perfeito, não é? Em que eles vivem, têm que dar um género eles não chamam aquilo como um sacrifício, mas eles atiram-se de uma ribanceira feita no próprio castelo, de modo a depois, quando ascenderem
Está a ver? No fundo, para ascenderem. Pronto, e depois o Conan vai então perceber o que é essa ascensão e percebe que afinal aquilo é tudo baseado, toda esta lógica é toda baseada numa grande mentira. E essa história realmente é interessante, mas digo, é o que fica para mim deste Ônibus. Eu não sou fã de Conan, não aconselho a quem não seja fã de Conan. Continuamos depois então com a terminação do run de Animal Man by Grant Morrison, ali então o Deluxe Edition, o volume 2. E aqui o volume 2 para mim desiludiu-me, ao contrário do primeiro, porque lá está, o Grant Morrison introduziu alguns conceitos que me deixaram curioso para perceber como é que ia haver o desenvolvimento. Não se desenvolveram assim de uma maneira tão agradável, porque lá está, ele não se conteve. Se eu estava a dizer que no primeiro volume ele parecia que se tinha contido, aqui já não se conteve, e começou a introduzir aqueles conceitos muito estranhos, sci-fi, malucos, de o que é realidade e o que é que não é, e se estamos a viver aqui ou se estamos a viver noutra realidade, e o que é que nós somos e para onde é que vamos, mas começa a fazer isso, podia utilizar um conceito, explorá-lo. Não, é sempre aos 20 de cada vez, que é para uma pessoa se sentir, eu pelo menos, completamente perdido. Há pessoas que se calhar sentem-se tão perdidas que aquilo lhes dá prazer, tipo, ei, estou mesmo a viajar numa cena muito fixe. Eu no meu caso fico perdido e como eu tento me esforçar para aprender, começo a pensar, a perceber, começo a fazer ligação entre as coisas e perceber se aquilo tem lógica e começo a chegar a um ponto em que é assim, pera lá, mas eu estou aqui a aprender física quântica, ou estou aqui a tentar desfrutar de uma banda desenhada e a ir... Pronto. E então não me é prazeroso muitas das leituras do Grant Morrison exatamente por causa disso. Ele começa a meter uma de conceitos todos ao mesmo tempo, muitos deles depois não vão dar em nada, não resultam em nada, e depois a parte final, aquela em que ele, para quem já leu, e também acho que não é grande spoiler, eles acabam por se cruzar, ou seja, o Animal Man e o próprio Grant Morrison, ou seja, ele até pode ser um bocadinho de prepotência da parte do Grant Morrison, não é? Falta do humildade, se calhar, de ele próprio se introduzir na própria história. É um conceito diferente e interessante, é quase uma quebra da quarta parede, mas é giro, mas não... para mim, este segundo volume é inferior ao primeiro, começou a ficar demasiado estranho. Possivelmente começou a ficar demasiado Grant Morrison. Continuando, li então X-Men Legion Quest, que é assim um oversize, um OHC que tem o tamanho, se calhar, até maior que vários Ônibus. Tem bastantes páginas. É da fase do Scott Lobdell, tem também a participação de Mark Waid e tem ainda Fabian Nicieza. E lá está, como toda a fase que eu já li então, ele tem cerca de quase 600 páginas. Como toda a fase que eu tenho lido do Scott Lobdell, continua na mesma ótica. Fraco para mim. Achei fraco. Isto é o pré-Age of Apocalypse. Mas é fraco. Anda muito à volta, lá está, do personagem do Legion. Basicamente daquilo que lhe aconteceu e do que é que ele decide fazer então para acabar com toda a maldade no mundo e neste caso para acabar com o personagem do Apocalipse. Ele toma uma decisão, viaja no tempo, blá blá blá, uísques saquetas e a coisa não corre bem e dá-se depois o Age of Apocalypse que não aparece aqui. Pronto. Depois isto tem uma inserção de alguns números do X-Men Unlimited, tem aqui uns X-Factors, Cables. Para mim, tudo o que é X-Men de Scott Lobdell não aconselho nada. Não me agradou. Os X-Men, nada do que eu tenho lido. Aliás, o Phalanx Covenant do Scott Lobdell, esse arco, sim, é um arco, não será um evento, é um arco, eu coloquei como a pior leitura do ano passado, por isso, e é de Scott Lobdell, por isso, toda esta fase, tudo o que eu tenho lido desta altura de Scott Lobdell e um bocadinho antes e um bocadinho depois, eu só não li ainda o Age of Apocalypse, tenho alguma expectativa porque tenho ouvido falar que realmente é interessante e é pelo menos divertido, e esse conceito atrai-me, um conceito de realidade paralela, outro universo, um Arif, Elseworld, isso tudo, isso cativa-me, por isso, agora este não aconselho minimamente Legion Quest, nem X-Men de Lobdell, nem destas fases, nada disto aconselho. De seguida passei para The Underwater Welder, de Jeff Lemire. Uma leitura agradável.
Não achei tudo aquilo que ouvi dizer antes, que era uma obra-prima e por aí fora, não achei tanto, mas também não me tocou, o drama pessoal dele não me trocou, por razões pessoais, não me trocou, não me tocou, não é não me trocou, é não me tocou. Não me tocou assim tanto o drama pessoal desta obra, como tal eu percebo que perdi aqui um bocado o ênfase da história, mas a história está muitíssimo bem construída. Eu não me, ao contrário de algumas pessoas que eu tenho visto, não me aborrece o traço do Jeff Lemire. Lá está, se ele tivesse a desenhar super-heróis, se ele fosse agora desenhar o Super-Homem, podia ser, ou Homem-Aranha, faria-me confusão, porque eu acho que o género super-herói pede um tipo de traço muito específico. Eu sei que depois podem dizer, mas isso estás a limitar a arte, estás a ser demasiado limitativo, por aí fora. Ok, mas quando isso não acontece não me agrada. E eu estou aqui a falar da minha opinião, não é da opinião das outras pessoas, por isso. Eu, na minha opinião, eu gosto do super-herói com um traço super-herói, por assim dizer. Exemplos: John Byrne, Alan Davis, Jim Lee, do género, estão a ver, não é? Desse género. Agora não, neste tipo de histórias eu não me aflige minimamente o traço do Jeff Lemire, já li em algumas obras e nunca me fez confusão. Muito bem escrito, o pace é um pace tranquilo, um pace calmo, as ligações entre as várias ideias está muito bem conseguida. Só tenho pena de não ter tido o punch que a história propõe e que a história quer dar no final, porque o drama da história, eu não me encontrei nele por questões pessoais, não me encontrei nele. Pronto. Mas aconselho a leitura, certamente que vai agradar a muita e boa gente. Vamos continuar, e vou continuar então com Avengers by Jonathan Hickman. Finalmente, Jonathan Hickman, que muitos dizem ser o maior escritor da galáxia, não é? E arredores, finalmente li o famoso Avengers de Jonathan Hickman. Aqui traz, este é o OHC que traz logo os primeiros 13 volumes, os primeiros 13 números. Tem depois na arte Jerome Opeña e Adam Kubert. Ele entra aqui com um conceito logo muito de início interessante. Ele é conhecido, o Jonathan Hickman, também por alguma complexidade, não tanto Grant Morrison, porque aqui ele coloca os conceitos, explora-os antes de mudar, não mete logo 50 conceitos ao mesmo tempo, ele explora-os e depois é que muda. Ele aqui entra aqui num conceito de determinados seres que germinam determinados planetas, ou seja, que trazem vidas, traz aqui alguns conceitos do vida e antividas, e não antividas de acordo com o Darkseid, mas há aqui algumas características inerentes ao universo e por aí fora, e os Vingadores são apanhados nessa corrente, confrontam esses personagens, que eles são bastante capacitados, e percebemos que eles são marionetes de outros personagens ainda mais poderosos, que são os Beyonders, que percebemos que afinal o Beyonder não era o Beyonder e estes Beyonders não são os outros Beyonders. Basicamente o outro Beyonder era afinal, aquele Beyonder que conhecemos das Guerras Secretas, afinal era uma encarnação de um cubo cósmico, para ali um bocado confuso. Isso até ficou mais explícito até nas histórias do Quarteto Fantástico, em que é explicado que tanto o Beyonder como o Molecular Man têm a derivação, são conceitos retirados do cubo cósmico e por aí fora. Um cubo cósmico que ganhou consciência, no caso do Beyonder. Conhecemos estes Beyonders, são formadores da vida, mas são também alienígenas que atravessam o espaço e por aí fora. E depois, assim, dos Beyonders até os personagens que são apresentados logo no início, existem várias camadas, ou seja, várias estruturas de subalternidade entre uns e outros. E é complexo, ou seja, não é assim, vou ler o primeiro run dos Avengers de sempre, vou começar, Jonathan Hickman. Tem aqui algumas complexidades, pronto, então temos que ir com alguma calma. É interessante, é divertido, mas não, para mim não é o melhor, para já, este primeiro volume, os primeiros 13 números, não é o melhor dos Avengers, não. Nem, como dizem do Brasil, nem a pau. Nem a pau. Aconselho a quem eu gosto sempre de fazer isto, aconselhar, tentar direcionar.
que é, tento direcionar isto para fã de Vingadores, mas que já tem alguma bagagem de leitura de banda desenhada. Não é que à primeira leitura de Vingadores vamos já espetar com o Hickman, não, senão é capaz de ficar assim um bocado a boiar. De seguida, passamos então para Essex County, de Jeff Lemire, mais uma vez lá está desenhado por Les Lemire, mais uma vez não fez confusão nenhuma ao traço. Aqui nós temos, é barrudo, são 512 páginas, escrito e desenhado por ele. É uma história exatamente passada em Essex County, que é ali um lugar ali, que eu, se não me engano, não sei se é no Canadá, apesar que eu não tenho a certeza se será no Canadá, mas não interessa. Isto também, a maior parte das vezes é tudo, em Ontário, no Canadá. Isto também às vezes são situações fictícias, por isso também não interessa muito, mas é... e então, basicamente é um género de uma vila, por assim dizer, e então são as histórias passadas por alguns desses personagens compostos pelas vidas, mas que apesar de serem histórias que são todas elas autocontidas, elas têm um fio condutor, um fio que as atravessa, e uma ligação entre elas. É uma história bastante agradável, tem alguns momentos emotivos. Gostei, mas também não fiquei super apaixonado por estas histórias. Talvez se elas fossem distintas como são, mas se tivessem um foco transversal mais forte, uma ligação mais forte, se calhar teria trazido mais impacto para mim. Mas elas, apesar de terem um fio condutor que é transversal a todas as histórias, é algo que depois no fim estamos à espera de um punch de ligação baixo forte, e a ligação não é assim tão forte quanto isso. Há uma pequena ligação, mas começamos a ver que é apenas uma questão de circunstância e não tanto uma ligação estrutural, enraizada, que vai tirar no fim um coelho da cartola. Por isso, aconselho a fãs de Jeff Lemire esta leitura, mas não é, como eu tinha visto, para mim, a melhor leitura de sempre de Jeff Lemire. E depois de seguida eu continuei com Jonathan Hickman e então ataquei o volume número 2 de Avengers by Jonathan Hickman, que traz depois o número 14 a 23, e aqui já começamos a entrar um bocadinho a cruzar o evento do Infinity, que eu depois... Eu tenho aqui depois em separado, depois passo a explicar um bocadinho mais a questão do Infinity, e não vou alongar muito, porque vai-se começar a ser repetitivo, que é continuar a ser explorado aquelas situações, daqueles personagens, aquela gama de seres, que é os builders, não é? Que eu estava a dizer ainda há bocado, que é os builders, os construtores, não é? Que uns constroem e outros destroem e por aí fora, no fundo para criar aquele equilíbrio no mundo. Continua a haver aquela menção dos Beyonders e não sei o quê, e depois existem várias camadas de personagens ultra mega poderosos. Os Vingadores estão aqui metidos nisto, porque é sempre aquela dualidade que tens que destruir para construir para destruir e por aí fora não sei o quê, e os Vingadores não estão exatamente de acordo com todo este contexto que supostamente é uma obrigatoriedade do universo para o seu equilíbrio. Um bocadinho na ótica, por exemplo, como o Galactus. O Galactus é uma entidade do universo, que é necessária para o universo, está bem, mas vai justificar isso a quem é consumido um planeta inteiro, em quem morre toda a gente um planeta inteiro. Ok. Pronto, então ele tenta colocar assim um bocado estas dualidades de critério, mas para mim não vinga, não é assim tão interessante quanto pode parecer. Se calhar parece mais interessante eu aqui a fazer um pequeno resumo do que propriamente na leitura não me cativou. É uma leitura agradável, mas mais uma vez, não chega para mim, não chega ao entretenimento que me trouxe, apesar de ser completamente diferente. Estamos a falar de espaço, entidades poderosas, não sei o que mais, mas a nível de entretenimento não arranha sequer o New Avengers do Bendis. De seguida, já agora fazendo um bocado uma ligação Infinity, aqui este arco do Thanos, e tenho a dizer que arco estranho, que arco fraguinho, assim dizer. É introduzido aqui o personagem do filho do Thanos, e basicamente o Thanos o que anda à procura, porque o filho dele foi escondido, e ele então anda a matar todos os que suspeita serem, como ele não sabe ao certo quem é a criança, anda a matar rodo todos aqueles que ele suspeita que seja o filho dele, e então anda de planeta em planeta, de povo em povo, a fazer a proposta de eu deixo-vos sobreviver, mas vocês têm que me trazer todos os vossos filhos e não sei o quê, à procura de exterminar o próprio legado dele.
bocado estranho, porque é que eu digo depois que é assim um bocado de desilusão? Porque depois no fim, existem aqui alguns conceitos interessantes que foi a criação aqui da Ordem Negra e por aí fora, aqueles personagens aqui, que depois também aqui não tem assim um desenvolvimento tão espetacular como se parece, porque apesar disto ter bastantes páginas, as aparições até são bastante corridas. E depois no final o desenvolvimento desse filho dele quando surge é muito rápido, apressado, e a conclusão também é assim mais ou menos, pronto, por isso também não aconselho, pronto, por assim dizer, não aconselho. De seguida fui então a New Avengers, também do Jonathan Hickman. Estava numa fase de já agora ler tudo do Jonathan Hickman, então mudei para os Novos Vingadores de Jonathan Hickman. Os Novos Vingadores de Jonathan Hickman podia-se muito bem chamar The Illuminati by Jonathan Hickman. Eles só meteram New Avengers porque tinha mais apelo do que meter Illuminati, porque isto é a história dos Illuminati, sem tirar nem pôr. É o grupo, é os Illuminati, é o Homem de Ferro, é o Red, o Doutor Estranho, Pantera Negra, Namor, o dos Inumanos, agora está-me a faltar o nome, está-me a falhar o nome, não interessa. Isto é os Illuminati, sem tirar nem pôr, isto traz os números de 1 a 12 e apesar de ser, lá está, um grupo mais pequeno, os conflitos aqui é uma questão de, e isto depois vai começando a entroncar então no evento que gerou aqui um bocadinho o término aqui do multiverso e não sei o que foi Secret Wars, este mais recente, esta versão mais recente, em que aqui temos então outras versões do multiverso do planeta Terra que estão a convergir e está a correr o risco de quando convergirem perfeitamente no mesmo espaço-tempo contínuo, whatever, uma Terra vai anular a outra. E então, para que isso não aconteça, eles são obrigados a tomar a decisão de destruir a outra Terra antes que isso aconteça, para não destruir a Terra em que eles habitam. E então é basicamente os Illuminati a andar a destruir outros planetas, a fazer um bocadinho aquele papel de galatos que nós criticamos tanto, e eles próprios criticaram a vida toda. Eles vão ser obrigados entre parentes, depois gera conflitos entre eles. O próprio Capitão América, que era parte integrante, obviamente põe-se contra e é logo corrido do grupo. Não brincas connosco. Interessante, superior aos Vingadores. Só Vingadores do Jonathan Hickman, os Illuminati, sim, interessantes. E terminei então com o terceiro volume dos Vingadores do Jonathan Hickman, e não vou continuar a repetir-me, continuo na mesma tomada. Obviamente que tem sempre um número melhor, um número pior, mas para mim continua uma nota 3, ou seja, uma nota pouquinho acima da média. Não me encheu as medidas, nem nada que se pareça. É uma leitura interessante, mas para mim é só. E pronto, estas foram as minhas últimas leituras. Deixa aqui nos comentários se tu já leste algumas destas edições, o que tu achaste ou não achaste. Possivelmente és um fã dos Vingadores do Jonathan Hickman e sentiste imenso prazer ao lê-los. Eu tenho pena de não ter conseguido, mas deixa aqui nos comentários, e se não fores subscrito, subscreve, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal, faz as tuas compras e ajudas o canal a crescer cada vez mais. Até mais.